Boa noite a todos, aqui na nossa Escola Urântia. Estamos no 6º capítulo, do módulo avançado, estamos quase acabando. Depois desse teremos só mais um capítulo e a gente vai encerrar o conteúdo, então a gente já fica já com aquela saudade antecipada, porque a gente vai terminar. Nós estamos estudando o documento 37, que fala das personalidades do universo local. Então, assim, já tem algum tempo que a gente vem tratando desse assunto, Já é o terceiro capítulo que a gente fala só de personalidades. Então, a gente já falou já de um monte de classes. Uns dias atrás aí eu fiz até um gráfico com todas as personalidades do universo inteiro. E agora a gente vai falar um pouquinho mais detalhado de algumas dessas classes. A aula de hoje é para abordar esses 4 aqui, que são um dos tópicos do documento 37. Que nós vamos falar sobre os assistentes mais elevados, os altos comissionados ou comissários, os supervisores celestes e os mestres dos mundos das mansões. Então, como eu disse, nós estamos aqui no... esse aqui está... esse tópico não é esse documento aqui, estamos no 3.6.4, né? Bom, eu quero mostrar para vocês, vamos ver se vocês vão ver aí. Esse aqui é um gráfico que eu montei, que fala das personalidades do universo local. Então, nós temos aquelas personalidades que têm origem no universo local e tem aquelas personalidades que estão a serviço do universo local, mas têm origem no paraíso. Então, por exemplo, nós temos o Filho Criador. Ele é o criador do universo local. Ele e a ministra divina, Só que eles não têm origem aqui, eles têm origem no paraíso. Da mesma forma, nós temos o embaixador da Trindade, que é o Emanuel, que está no universo local, a serviço, da Trindade, mas ele tem origem no paraíso. Temos também os embaixadores da Trindade que atuam nas constelações, são os fiéis dos dias. Temos aqueles que fazem parte dos avonais, que são os filhos magisteriais que cumprem missão nos planetas, e os dainais, que são os instrutores da Trindade. Também cumprem essas missões aqui no universo local. Então, nós temos aqueles que têm origem aqui no universo local e temos os que têm origem no paraíso, mas ambos estão aqui, a serviço do universo local. Então, aqui, nós já vimos várias coisas, Já vimos, por exemplo, a estrela matutina, que é Gabriel, já vimos o pai Melquisedeques, os Vorondadeques, Lanonandeques, portadores da vida. Nós temos aqui, vou fechar aqui para não ficar muito cheio. Dentro do que nós estamos estudando hoje, nós temos as personalidades aí descritas no documento 37, nós temos os brilhantes estrelas vespertinas, os arcanjos, que a gente viu na última aula. E hoje nós vamos ver esses próximos aqui, que são esses 4. E na próxima aula, na 3.6.5, o Jorge vai falar para a gente dessas outras classes aqui, Então, quem são esses assistentes mais elevados? Quem são os altos comissionados? Quem são os supervisores celestes? E quem são os mestres dos mundos das mansões? Nem todos têm origem aqui no universo local. Esses assistentes mais elevados, inclusive, eles não têm origem no universo local. Não é uma classe de seres que nasceram aqui, eles estão aqui a serviço. São criaturas, são personalidades que vieram do paraíso e estão aqui a serviço. Por exemplo, vou abrir aqui para vocês verem. Esses assistentes mais elevados, eles são perfeccionadores de sabedoria, conselheiros divinos, censores universais, espíritos inspirados da Trindade, filhos trinitarizados, alguns com origem nos mundos do tempo e espaço, mas chegaram lá no paraíso, eles foram trinitarizados e enviados para cumprir missões em outros universos. Então, eles não tiveram origem aqui no nosso universo local, mas em outros universos locais.
seguiram suas carreiras até o paraíso e depois foram enviados nessas missões. Então, nós temos esses filhos trinitarizados. Tivemos até uma aula para falar só deles lá atrás, né? Temos os mensageiros solitários, temos também supernafins, seconafins, tertiafins. Essa classe de anjos também não tem origem no universo local. Quais são os anjos aqui do nosso universo local? São os serafins, querubins e sanobins. Essa classe aqui é de uma esfera, né, de criação superior. Já os altos comissionários são aqueles mortais ascendentes que foram fusionados ao espírito. Nós vimos que temos aqueles humanos que conseguem a fusão com o pai, temos os que conseguem a fusão com o filho e outros conseguem a fusão com o espírito. Dentre esses que conseguem a fusão com o espírito, eles ficam limitados, né, aqui a região do universo local. Eles vão até Salvo, então. E de lá, eles podem ser recrutados para cumprir essas missões e fazer parte desse grupo aqui de altos comissários. Os supervisores celestes são seres de todo tipo de classe. O livro nem cita quais as classes, só fala que são recrutados para trabalhar no sistema educacional. Então, eles são da área da educação. E os mestres dos mundos das mansões, também da área da educação, mas ali no nível dos mundos das mansões, que são recrutados entre querubins e sanobins. Ok? Então, eu mostrei aqui só para vocês terem uma noção de que as personalidades do universo local, tem várias atuando aqui. Umas têm origem aqui, outras têm origem no paraíso. Além desses que eu mostrei aqui, nós temos os documentos 38, que a gente vai ver um pouco mais à frente, né? Inclusive, a gente vai ter a aula 3.6.6, que vai falar dos serafins, querubins e sanobins. E depois o documento 3.6, a aula 3.6.7, que são as hostes seráficas do documento 39. Além disso, temos os ascendentes, que são os humanos mortais, nós, né? Também somos personalidades do universo local, aqueles que se fusionam ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Esse é o Espírito aqui. Lembra que eu falei deles aqui, ó? São os altos comissionários. Os serafins evolucionários, filhos materiais ascendentes. E temos também, como personalidade do universo local, temos aqueles de cidadania permanente. Os Susátias no universo local, os Univitatis nas constelações, os filhos materiais nos sistemas, os intermediários nos planetas. Além disso, em todas essas esferas aqui do sistema para cima, nós temos os Espornágias e os Espirongas. Bom, são muitos nomes, mas nós nos concentraremos nessas 4 classes aqui. Isso aqui foi só para a gente se situar onde que a gente está, né, dentro desse programa aqui. Cadê aqui? Alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Só para recordar, os filhos materiais, eles são criados no sistema. Nos sistemas. Isso. Porque eles têm um planeta fixo em cada sistema, né? Se não me engano. Eles são criados nos sistemas. No nosso caso, os filhos materiais, os Adães e Evas, inclusive o que veio para cá, o casal que veio para cá, eles vieram de Jerusalém. Agora, quando eles se tornam ascendentes, eles têm suas residências também em outras esferas, mas eles seguem a carreira ascendente assim como nós. Mas então, na carreira descendente, eles nascem ali no sistema e são enviados aos planetas para cumprirem as missões. Ah, tá. Vamos lá, mais alguém? Bom, prosseguindo então, cadê? Aqui. O documento lá que a gente vai ler, que são os assistentes mais elevados, né? Ele começa assim, ó, os assistentes mais elevados são um grupo de seres voluntários com origem fora do universo local. Lembra? Aqueles lá, os perfeccionadores de sabedoria, conselheiros divinos e tal. Eles vêm lá de Uversa, porque eles foram criados no paraíso e eles
são recrutados para atuar no superuniverso. Então, assim, já tem uma quantidade X em Uversa, e dali se distribui para os universos locais do espaço-tempo. Então, eles vêm de lá, de Uversa, os quais estão temporariamente designados como representantes do universo central e superuniverso, ou como observadores das criações locais. O número deles varia constantemente, mas permanece sempre acima dos milhões. De tempos em tempos, nós nos beneficiamos da administração e da assistência de seres cuja origem é o paraíso. São os perfeccionadores da sabedoria, os conselheiros divinos, censores universais, espíritos inspirados da Trindade, que é uma classe altamente secreta. Quando a gente estava estudando sobre eles, a gente não sabe o número, não sabe o que eles fazem, e acho que só os mensageiros solitários conseguem pressentir a presença deles. Eles são extremamente secretos, são os James Bond, né, do universo. Ninguém sabe a missão deles e onde eles estão, mas nós temos eles atuando aqui, esse é o que sabemos. Não sei o que eles fazem. Temos os filhos trinitarizados, como eu já disse, são aqueles que seguiram a carreira ascensional como nós, em algum momento, depois de se tornar membro do corpo da finalidade, eles foram trinitarizados. E aí temos uma aula que alguém pode, que se quiser saber, temos uma aula só sobre eles. Mensageiros solitários, supernafins, seconafins, tertiafins, outros ministros graciosos que permanecem conosco com o propósito de ajudar as nossas personalidades nativas no esforço de manter todo o Nébadon dentro de uma harmonia mais plena com as ideias de Orvonton e ideais do paraíso. Então, eles vêm trazer essa contribuição. Nós estamos aqui numa criação, vamos dizer assim, inferior, né, nessa escala da perfeição. Em compensação, a gente não está totalmente sozinhos, abandonados aqui. Nós temos todas essas ajudas. Até mesmo no âmbito administrativo do universo, as criaturas que administram o universo local não estão sozinhas, elas também têm ajuda desses outros representantes da Trindade aqui. E nós, como seres humanos aqui na Terra, também não estamos sozinhos, já sabemos que temos muitas ajudas, né? Então, Deus realmente está interessado no progresso dos universos locais, no progresso dessas criaturas. E é por isso que nós temos todas essas ajudas. E é por isso que eles são classificados como filhos descendentes. Por quê? Eles foram criados no alto e eles descem ao encontro desses seres ascendentes, né? Os ascendentes estão subindo, fazendo a carreira, né, de baixo para cima, para alcançar o paraíso. Enquanto isso, eles vêm de cima para baixo para encontrar conosco e nos ajudar no processo, em todas as esferas, né? Desde os seres humanos até no sistema vai ter essa ajuda, nas constelações vai ter essa ajuda, no universo local. Então, todo o processo é amparado por essas personalidades que vêm do paraíso, com o propósito de ajudar as nossas personalidades no esforço de manter todo o Nébadon dentro de uma harmonia mais plena com as ideias de Orvonton, que é do superuniverso, e os ideais do paraíso. Tudo isso é para nos ajudar. Qualquer desses seres pode estar servindo voluntariamente em Nébadon e assim se encontrar tecnicamente fora da nossa jurisdição. Eles podem estar aqui trabalhando e muitas vezes nem estão diretamente relacionados ou sujeitos ou supervisionados por alguma autoridade daqui. Às vezes estão cumprindo missões e não está dentro da nossa jurisdição, mas com certeza para contribuir. Mas quando funcionam por designação, quando eles são designados, essas personalidades dos superuniversos e do universo central não estão totalmente isentas dos regulamentos do universo local. Então, se eles estão designados para atuarem aqui, eles estão sujeitos aos regulamentos, às leis, às normas e às regras do universo local onde permanecem, ainda que continue a funcionar como representantes dos universos mais elevados e trabalhar de acordo com as instruções que constituem a sua missão no nosso reino. Mas se eles foram designados, então eles estarão sujeitos a isso. E eles ficarão sob a supervisão do União dos Dias, que é o próximo tópico. O mundo sede central deles está situado no setor do União dos Dias
de Salvington. Quem é a União dos Dias? Emanuel, né? E eles operam em Nébadon sob a supervisão desse embaixador da Trindade do Paraíso. Quando servindo em grupos independentes, essas personalidades dos reinos mais elevados usualmente são autodirigidos, que é aquele caso lá, né, servindo voluntariamente fora da jurisdição. Aí normalmente são autodirigidos, não tem ninguém chefiando eles. Mas quando servindo a pedido, frequentemente colocam-se voluntariamente e de modo total sob a jurisdição dos diretores supervisores dos reinos para onde foram designados. Como é o caso aqui, eles ficam, então, sob a supervisão de Emanuel. Os assistentes mais elevados servem ao universo local e constelação. Então, eles podem atuar tanto lá em Salvington, quanto nas capitais das constelações. Por exemplo, no nosso caso, a nossa constelação, que é Norla Tchadek, e a nossa sede é Edente. Então, é possível que algum dessas personalidades aqui esteja até mesmo aqui, mais próximo ainda de nós, né, na sede da constelação. Mas não são diretamente designados para os governos de sistema ou planetas. Então, dificilmente vai acontecer. Então, foi uma honra tremenda, né, quando a gente recebeu aqui, lá na época da revelação, quando estava escrevendo o livro de Urântia, lembram? Nós tivemos lá assessores universais participando da revelação, conselheiros divinos, perfeccionadores da sabedoria, mensageiros solitários. Quantos documentos do livro foram assinados por uma personalidade dessa? Então, o nosso planeta, extremamente honrado em receber personalidades de tão alto gabarito, vindos do paraíso para trazer essa revelação. Então, é realmente um motivo de orgulho, né, ter recebido essas personalidades aqui, porque eles normalmente não são designados para sistemas ou planetas. Porém, contudo, funcionar em qualquer lugar no universo local e serem designados para qualquer fase das atividades de Nébadon, podem, né, porém não, podem, contudo, funcionar em qualquer lugar do universo local, e serem designados para qualquer fase das atividades, ou seja, pode ser na área da administrativa, pode ser executiva, educacional e outros. Então, eles são bem versáteis, né, no cumprimento dessas missões. A maior parte desse corpo participa da assistência às personalidades do paraíso em Nébadon. Então, eles estão praticamente a serviço de quem lá em Nébadon, em Salvington, na sede do nosso universo local? Praticamente estão dando assistência à União dos Dias, que é o Emanuel, ao Filho Criador, Micael, aos fiéis dos dias, que são os embaixadores da Trindade presentes nas constelações, e também aos filhos magisteriais, que são os avonais, e aos filhos instrutores da Trindade, que são os dainais. De quando em quando, para as operações ligadas aos assuntos de uma criação local, torna-se sábio manter certos detalhes temporariamente ocultos do conhecimento de quase todas as personalidades nativas do universo. Então, eu entendi disso aqui, que determinados assuntos relacionados a, vamos dizer assim, segredos de Estado, né, por assim dizer, esses temas não são compartilhados com todas as criaturas do universo. Então, algumas coisas são tratadas dentro desse grupo fechado, com o Emanuel, Filho Criador, Ministro Divina, os embaixadores da Trindade e os filhos do paraíso. Junto com esse corpo de assistentes, que são os assistentes mais elevados, eles, então, compartilham desses assuntos, vamos dizer, de segredos de Estado, que não são compartilhados com toda a criação local. Alguns planos avançados e ordens complexas também são mais bem captados e inteiramente compreendidos pelo corpo dos assistentes mais elevados, mais amadurecidos e previdentes. E nessas situações, e em muitas outras, é que o seu préstimo torna-se tão altamente útil aos governantes e administradores do universo. Certo? Então, esses são os grupos, os seres que participam desse grupo aqui de assistentes mais elevados. Então, quando a gente vê lá aquelas classes no livro de Urântia, igual a gente está vendo no documento 37,
A gente precisa separar, quando é uma classe, uma ordem de criaturas, tipo, os Melquisedeques é uma ordem de criatura no universo, os Vorondadeques. Agora, quando fala assim, os assistentes mais elevados, não é uma ordem de criaturas, é um grupo de pessoas, de outras personalidades, de outras ordens, como perfeccionadores da sabedoria, conselheiros divinos, essa lista aqui, que vem do universo central, para ajudar aqui nos trabalhos do universo local. Bom, próximo são os altos comissários ou comissionados. São mortais ascendentes fusionados ao espírito, como eu disse, eles não se fusionaram aos ajustadores. Vós podeis compreender bem a carreira de ascensão no universo de um candidato mortal à fusão com o ajustador, pois este é o alto destino em prospecto para todos os mortais de Urântia, desde a autotorga de Micael. Ele está dizendo assim, olha, a partir da vinda do Filho Criador aqui em Urântia, depois daquela data, todas as criaturas passaram a receber o ajustador. Então, todos têm, né, esse potencial de se tornar imortal e a ascender ao paraíso. Todos têm esse potencial. E aí, só que nem todos conseguem isso. Tanto porque alguns não alcançaram a fusão por alguma falha da própria criatura, né? Ou tem aqueles também que não tem nem esse potencial. O livro fala de uma classe de criaturas de alguns planetas em que os seres desses planetas, os seres mortais desses planetas, recebem o ajustador, mas que esse ajustador vai fazer um trabalho apenas transitório, porque essas criaturas não se fusionam ao ajustador. Então, nós temos também essa situação. E aí, eles que não se fusionam aos ajustadores, o que eles podem fazer? Eles vão perder a vida eterna? Não, eles podem se fusionar a um fragmento do espírito, que é uma contraparte da ministra divina, não é do espírito infinito. É uma contraparte da ministra divina. Eles conseguem se fusionar a ela, e aí eles se tornam imortais. Só que até onde vai a carreira de um ser que se fusiona ao espírito? No máximo, até Salvington, que são os limites do universo local. Aí nós temos aqueles que se fusionam ao filho, que é uma contraparte do filho criador, de Micael. Não é também uma contraparte do filho eterno, a segunda pessoa da Trindade. E aí eles ficam, então, presos dentro dos limites do superuniverso, eles vão até o verso. E somente aqueles que se fusionarem com o ajustador é que podem romper essa barreira, espaço-tempo, e chegar até o paraíso. Então, voltando aqui para os altos comissários ou comissionados, eles são selecionados entre essa classe. Por quê? Essas criaturas nasceram no seu planeta de origem, receberam o ajustador do pensamento, não conseguindo a fusão com o ajustador, nem com um fragmento do filho, eles conseguem essa fusão com o espírito. E eles passam por uma carreira ascensional prolongada. Eles vão passar por todas as etapas que nós passamos até chegar em Salvington. A diferença é que, chegando em Salvington, eles não vão receber aquele salvo-conduto que os fusionados ao ajustador recebem, que permitem que eles saiam do universo local. Eles não vão receber, eles vão ficar no universo local. E eles vão cumprir muitas outras missões. E eles vão evoluindo, eles vão crescendo, eles vão se tornando cada vez mais sábios. Muitas experiências e muitas missões cumpridas. Então eles fazem parte de um corpo de perfeição, assim como o exemplo do corpo da finalidade. Só que esse corpo é para aqueles fusionados que ficaram aqui restritos ao universo local. E em algum momento eles são recrutados para fazer parte desse grupo aqui, que são os altos comissionados. Então vamos ler para a gente compreender melhor essa questão. São mortais ascendentes fusionados ao espírito, não se fusionaram aos ajustadores. Bom, eu já li essa parte, eu não vou repetir não, vamos para o próximo. Porque aqui começou assim, pois este é o alto destino em prospecto para todos os mortais de Urântia, desde a autotorga de Cristo Micael. Mas
tal não é o destino exclusivo de todos os mortais nas idades anteriores ao outorga, em mundos como o vosso. E há um outro tipo de mundo cujos habitantes nunca são resididos permanentemente pelos ajustadores do pensamento. Como eu disse, eles são resididos provisoriamente. Esses mortais nunca são permanentemente ligados em união eterna com o monitor misterioso outorgado do paraíso. Entretanto, os ajustadores residem transitoriamente neles, servindo de guias e modelos durante a sua vida na carne. As almas sobreviventes dessa ordem alcançam a imortalidade pela fusão eterna com um fragmento individualizado do espírito materno do universo local. Não formam um grupo numeroso, pelo menos em Nébada. Então, assim, o número deles não é muito grande. Nos mundos das mansões, ireis encontrar-vos e confraternizar com esses mortais fusionados ao espírito, pois eles ascendem convosco no caminho do paraíso até Salvington, onde param, como eu disse anteriormente. Alguns deles podem, subsequentemente, ascender a níveis mais elevados no universo, mas a maioria permanecerá para sempre a serviço do universo local, como classe. Né? Como classe, eles não têm o destino de alcançar o paraíso. Neemias, Então, sim. Posso fazer uma pergunta? Desculpa Sim, claro. interromper. Imagina, pode Sabe interromper. que me ocorreu uma coisa. Eles falam assim, né, que aqui em Nébadon, o número de fusionados ao espírito não é muito grande. Será que é porque aqui tem mais fusionados com o ajustador, de repente, em Nébadon? Será? Não sei, uma conjectura. Eu não lembro de ter lido isso nunca. Eu acho só que passou pela minha fazendo cabeça. Por quê? Ou É. porque Nébadon é muito novo? Sei lá. Não, eu acho que é porque não é que talvez o número não seja um número pequeno, mas se comparado ao número de fusionados ao ajustador, aí ele se torna um número pequeno. Pequeno. Porque quando a gente vai estudar os tipos de mundos, ele fala do mundo dos não respiradores e fala que é um número bem pequeno. Uhum. Então a gente vai ter muito mais planetas com seres que se fusionam ao ajustador do que planetas com seres que não se fusionam. Por isso que o número é bem menor. Até porque a vontade do pai é que o maior número possível se fusione ao ajustador, né? Eu entendo que os portadores da vida, quando eles levam a vida a um planeta, a intenção deles é que surja uma criatura dotada de vontade, apta para se fusionar com o ajustador. Essa é a meta. Isso. Alguns planetas não vão conseguir alcançar essa meta. Não. E aí, sim, nós vamos destruir aquele planeta porque não conseguiu. Não, assim, vamos aproveitar essa galera para se fusionar com o espírito, ou se fusionar com o filho. Então, nada se perde, né? Por assim dizer. Todas as experiências de vida que os portadores da vida fazem nos planetas, mesmo que não alcancem o objetivo final, que é criaturas dotadas de vontade que sejam aptas a se fusionar com o ajustador, ainda assim se aproveita as outras realidades. Tá certo, obrigada. Mas, pelo visto, eles têm mais sucesso em atingir esse objetivo do que não, né? Porque o número é maior dessa classe. Neemias, se não me engano, eu acho que quando o universo inteiro atingiu luz e vida, eu acho que essas pessoas poderão ir para o paraíso de alguma forma. Não sei se eles falam isso em algum momento no livro, mas eu acho que quando todo o universo atingir luz e vida, eu acho que essas criaturas que teoricamente ficariam presas aqui para sempre, poderiam sair do universo local. O que você acha? Eu entendo que é uma questão meio lógica, porque hoje nós estamos confinados ao tempo e ao espaço. Então, essas limitações de tempo e espaço é característica da nossa realidade atual. Quando os 7 superuniversos transcendeu o tempo e espaço, então a gente será como Avona. Então a gente será eterno, porque transcendeu o tempo e espaço. A gente escapou dessas limitações. E aí não há que falar em limitação, de falar assim, olha, você está limitado a um determinado espaço. Mas peraí, que espaço se nós transcendemos o espaço? Então, quando isso acontecer, não tem mais essas limitações, nem de tempo, nem de espaço.
Vamos lá. Continuando, então. Bom, não sendo fusionados ao ajustador, eles nunca se tornam finaletores, mas finalmente se integram ao corpo de perfeição do universo local. Lembra que eu falei que nós temos o corpo de mortais fusionados ao Pai, que é os finaletores, né? Lá no paraíso. Nós temos o corpo de mortais fusionados ao Filho, que fica em inversa, porque o limite daqueles que se fusionam ao Filho é o superuniverso, então ele fica em inversa. E o corpo de mortais fusionados ao Espírito fica em salvo, então, que é esse aqui que a gente está citando. Então, eles não alcançam o corpo da finalidade, mas eles alcançam o corpo de perfeição do universo local. Assim, em espírito, terão obedecido o comando do Pai, que é sede perfeito. Depois de atingirem o corpo de perfeição de Nébadon, os mortais ascendentes fusionados ao espírito podem aceitar compromissos como de ajudante do universo, sendo essa uma das vias de continuidade para o crescimento experiencial, aberta para eles. Assim, tornam-se candidatos a missões, no alto serviço de interpretar os pontos de vista das criaturas em evolução dos mundos materiais para as autoridades celestes do universo local. Então, eu entendo que eles vão fazer essa assessoria, por quê? Porque em algum momento, quando uma criatura mortal, sei lá, tem um determinado comportamento, e para as autoridades celestiais, provavelmente, é um comportamento difícil de entender, né? Por que eles agem dessa forma? E aí um alto comissário desses aqui pode ajudar nesse sentido, porque ele foi um ascendente, ele passou pelo mesmo caminho, nasceu num planeta de origem como nós, ascendeu pelo universo, conseguiu a fusão com o espírito e agora ele pertence ao corpo de perfeição do universo local, se tornou perfeito. Só que ele tem o ponto de vista da criatura, ele não perdeu esse ponto de vista, dessa perspectiva da realidade que a criatura tem. Então, nesse momento, eles vão ajudar. O serviço deles é interpretar os pontos de vista das criaturas em evolução, perante essas autoridades celestiais. Os altos comissionados começam seu serviço nos planetas como representantes das raças. Nessa função, interpretam os pontos de vista e retratam as necessidades das várias raças humanas. São supremamente devotados ao bem-estar das raças mortais, de quem são os porta-vozes, procurando sempre obter para elas a misericórdia, a justiça e um tratamento equânime. Então, sempre, imagina num julgamento de uma criatura ascendente, provavelmente também terá esses comissionados como porta-vozes, como defensores daquela alma, né, que está sendo julgada. E eles procuram para essas almas, para esses seres, que seja aplicada a elas misericórdia, justiça e um tratamento equânime em todas as relações com outros povos. Os representantes das raças funcionam em uma série sem fim de crises planetárias e servem como expressão articulada de grupos inteiros de mortais em grupo. Encontramos, invariavelmente, esses comissionados em todos os tribunais de justiça. Eu estava comentando no parágrafo anterior, né? Dos mais baixos aos mais altos. Eles vão atuar como os nossos defensores lá, né? Não que eles participem dos procedimentos da justiça, mas atuam como amigos da corte, aconselhando os magistrados que a elas presidem, a respeito dos antecedentes, meio ambiente e natureza inerentes àqueles envolvidos nos julgamentos. Entendeu? Então ele vai defender o ser ascendente ali. Diz, olha, precisa entender a situação dele, os antecedentes, por que ele agiu assim, o meio ambiente no qual ele cresceu, né, e desenvolveu, e a natureza animal que está ali presente. Então, ele vai tentar nos defender ali. Os altos comissionados estão ligados às várias hostes de mensageiros do espaço, e sempre aos espíritos ministradores do tempo. São encontrados nos programas de várias assembleias do universo, e tais comissionados de origem mortal são sempre
agregados às missões dos filhos de Deus nos mundos do espaço. O que são essas missões aqui? As missões magisteriais, as missões dos filhos instrutores da Trindade. Então, sempre que eles vêm aos planetas, esses seres ajudam eles nessas missões. Sempre que a equidade e a justiça dependem de um entendimento de como uma política ou procedimento proposto afetaria as raças evolucionárias do tempo, esses comissários ficam disponíveis para apresentar suas recomendações. Permanecem sempre presentes para falar por aqueles que não podem estar presentes e nem falar por si próprios. Entendeu? Então, algumas vezes eu falo de comissionado, outra hora eu falo de comissário, porque o livro uma hora trata com esses termos aqui. E onde é que eles ficam aqui? Qual é a sede deles lá na sede do universo local, né? Que é Salvo. Essa aqui é a sede do universo local. Ó, os mundos dos mortais fusionados ao espírito. É o grupo 8. É o 8º grupo de 7 mundos primários e satélites tributários. Então, assim, nós temos 7 mundos primários, ó, aqui a bolinha do centro, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mundos primários. E satélites tributários. Cada um deles tem seus satélites. Então, esse grupo aqui, ó, 8º grupo, de 7 mundos primários e seus satélites, é da posse exclusiva dos mortais fusionados ao espírito. Então, nós temos aqui 10 grupos, um grupo é deles. Aos mortais ascendentes fusionados aos ajustadores, esses mundos não dizem respeito. Por exemplo, quem se fusionar ao ajustador, não é para esse mundo aqui que vai vir, né? Porque não, esse aqui é dos fusionados ao espírito. A não ser para desfrutar de estados agradáveis e cheios de benefícios como convidados. Então, a gente pode até fazer turismo aqui, vamos lá conhecer o mundo dos mortais fusionados ao espírito. A gente pode fazer esse passeio. Exceto para aqueles poucos que alcançam o verso paraíso, esses mundos são a residência permanente dos sobreviventes fusionados ao espírito. Essa limitação prevista, a ascensão dos mortais, resulta no bem dos universos locais, pois assegura a permanência de uma população evoluída estável, cuja experiência crescente continuará a reforçar a estabilização futura e a diversificação da administração do universo local. Às vezes a gente pode pensar, talvez algum de vocês até já chegou a pensar nisso, nossa, parece que é uma penalidade, né? Você não se qualificou para se fusionar ao ajustador, então você agora vai ter que se fusionar, você vai ter que se contentar com uma segunda opção, se fusionar o filho. Aí não conseguiu fusionar com o filho, agora você vai ter que se contentar com uma terceira opção, que é fusionar o espírito. Mas entenda, todas as regiões do universo precisam de trabalhadores. E se todos os seres que nascessem nos planetas de origem seguissem sua carreira para o paraíso, todos, o universo local ficaria carente desse tipo de experiência. Então o livro está dizendo assim, ó, essa limitação prevista, ou seja, nem todos vão se fusionar ao ajustador. Essa limitação resulta no bem dos universos locais, pois assegura a permanência de uma população evoluída estável. Então a gente vai ter seres ascendentes de qualidade, de experiência da vida mortal, né? De toda essa carga tão importante que é a experiência da ascensão. E isso vai ser importante para os universos locais. Porque vai ter ali um grupo de seres, uma população ascendente, evoluída, estável, e essa experiência vai continuar ali dentro dos limites do universo local. Então, é uma função importante, né? Esses seres podem não alcançar o paraíso, mas atingem uma sabedoria experiencial na mestria dos problemas de Nébadon, que em muito supera qualquer coisa alcançada pelos ascendentes transitórios. E essas almas sobreviventes continuam como combinações exclusivas no seu gênero, do humano e do divino, tornando-se cada vez mais capazes de unir os pontos de vista desses dois níveis, bastante distantes, e de apresentar um ponto de vista também dual,
com uma sabedoria que sempre se eleva. Então, é importante que parte dos seres ascendentes permaneçam no universo local, né, para fornecer ao universo local essa sabedoria experiencial. Bom, próximo que a gente vai falar são os supervisores celestes. Alguém gostaria de fazer um comentário ou fazer uma pergunta? Esse último fica no universo local. Peraí. Que são os Seres fusionados ao espírito. ao espírito. Ao espírito. Não é os fusionados ao filho esse. Não, os fusionados ao filho, eles vão até a sede do superuniverso, que é o verso. Isso. Você falou só dos fusionados ao espírito ali. Então. É porque eu falei só desses porque a classe que nós estamos estudando são os altos comissionados. E esses altos comissionados são recrutados dentro dessa classe dos fusionados ao espírito. O objetivo não é falar dos seres fusionados ao espírito, mas o objetivo é falar dos seres autocomissionados, que são recrutados dentro dessa classe. Tá. Por isso que eu acabei falando deles. Mas em outro momento, acho que a gente já até viu isso, a diferença entre o que se fusiona ao pai, o que se fusiona ao filho e ao espírito. Nós estamos retomando, né? Isso, sempre bom revisar, né? Mais alguém? Que bom que está todo mundo entendendo. Vamos lá. O próximo aqui são os supervisores celestes, já é uma outra classe. O sistema educacional de Nébadon, nós temos o sistema educacional. No nosso país nós temos o MEC, né? Que é o Ministério da Educação. No universo local, nós temos o sistema educacional. E ele é administrado em conjunto pelos filhos e instrutores da Trindade e pelo corpo Melquisedeque de ensino. Então, nós temos essas duas classes. Uma dessas classes, nós sabemos, filhos e instrutores da Trindade, eles têm origem no paraíso. Vimos isso lá no início da aula. E os Melquisedeques têm origem no universo local. Então, agora nós vamos reunir essas duas classes para poder constituir o sistema educacional. E muitas criaturas são recrutadas para trabalhar no sistema educacional. E aí é que entram os supervisores celestes. Eles atuam nesse sistema de educação. Então, o sistema educacional de Nébadon é administrado em conjunto pelos filhos e instrutores da Trindade, que são os Dainais, e pelo corpo Melquisedeque de ensino. No entanto, muito do trabalho destinado a efetuar a sua manutenção e ampliação é feita pelos supervisores celestes. Esses seres formam um corpo recrutado, abrangendo todos os tipos de indivíduos relacionados ao esquema de educação e aperfeiçoamento. Desculpa, passou uma moto aqui. Ao esquema de educação e aperfeiçoamento dos mortais ascendentes. Existem mais de 3 milhões deles em Nébadon, todos sendo voluntários qualificados pela experiência para servirem como conselheiros educacionais de todo o reino. Da sua sede central, nos mundos dos Melquisedeques em Salvington, esses supervisores cobrem o universo local como inspetores da técnica escolar de Nébadon, destinada a efetuar o aperfeiçoamento da mente e a educação do espírito das criaturas ascendentes. Então, para quem não gosta de estudar, a má notícia é que a gente vai continuar estudando durante toda a carreira ascensional. E vai passar por todas essas escolas aí, né? E quem vai participar desse processo são os supervisores celestes, trabalhando como educadores, né? Parte do processo como educadores. E tem aqueles quem gosta de dar aula, por exemplo, provavelmente, né, em algum momento poderá atuar como supervisores celestes também, porque é recrutado de várias classes de indivíduos. É claro que a gente vai ter ali o Melquisedeque, vai ter lá no Nandek, vai ter Vorondadek, vai ter muita gente atuando. E quando eles estão atuando no sistema de educação, eles entram nesse grupo aqui, dos supervisores. Esse aperfeiçoamento mental e essa educação do espírito são efetuados de que forma?
começa desde os mundos de origem humana, né? Então a gente já começa a estudar aqui, naturalmente. Depois nós vamos estudar nos mundos das mansões, que é no âmbito do sistema. Depois nós vamos estudar em outras esferas de progresso relacionadas a Jerusalém, porque a gente não vai passar só pelos mundos das mansões. Nós sabemos aqui é uma representação de Jerusalém. Jerusalém tem 7 satélites principais, com 7 subsatélites cada um. Então nós temos 49, porque tem 7 aqui, só dos subsatélites são 49. Os mundos das mansões são 7 satélites aqui, os 7 mundos das mansões. E os outros mundos? Então a gente vai passar pelos mundos das mansões, depois nós vamos estudar nos outros mundos relacionados a Jerusalém, então, outras esferas de progresso relacionadas a Jerusalém. Depois nós vamos para os 70 reinos ligados a Edentia. E depois nós vamos para as 490 esferas de progresso que circundam o Salve, então. Isso somente dentro do universo local. Depois disso, nós vamos passar pelas esferas do setor menor, pelas esferas do setor maior, pelas esferas do superuniverso, depois 1 bilhão de mundos em Avona, depois chegar no paraíso. Então, quem tem preguiça vai desistir no caminho, né? Então é isso aqui. Esse é o sistema de educação, o universo inteiro, né? A gente vai estudar durante toda a carreira ascensional. Na sede do universo local, Salve, isso aqui é a sede do universo local. Nós temos lá inúmeras escolas Melquisedeques, temos os colégios dos filhos do universo, temos as universidades seráficas e temos as escolas dos filhos instrutores e uniões dos dias. Então a gente vai ter muito lugar para estudar, né? Todas as medidas possíveis são tomadas no sentido de qualificar as várias personalidades do universo para prestar um serviço avançado e aperfeiçoarem-se nas suas funções. Então, o universo inteiro é uma escola. Os métodos empregados em muitas das escolas superiores estão além dos conceitos humanos, da arte de ensinar a verdade, mas tal é a tônica em todo o sistema de educação. Então, assim, a gente não conseguiria compreender como que são os métodos lá. O que a gente sabe é que o caráter é adquirido pela experiência esclarecida. Os professores dão esclarecimento. O posto ocupado no universo, o status do ser ascendente, proporciona oportunidade para a experiência. É como se fosse a parte prática, né? Os professores dão a aula teórica. Mas agora nós vamos ocupar postos no universo e a gente vai estar diante de situações que vai nos proporcionar a experiência, colocar em prática o que foi aprendido. A aplicação sábia desses 2 pontos aumenta o caráter. E por isso que é tão importante a gente passar por todas essas experiências, todas essas realidades. O propósito de todo esse aperfeiçoamento e experiência é preparar-vos para seres admitidos em esferas mais altas e mais espirituais do superuniverso. Então é por isso que a gente vai passar por tudo isso, para a gente esteja pronto para ir para o próximo. Um ser humano saindo de Urântia não tem condições de chegar e ser admitido em Jerusalém. Por isso que a gente passa nos 7 mundos das mansões. Da mesma forma, um ser que passou pelos mundos das mansões não tem condições de chegar em Salvo. A gente vai passar pelas escolas de Edentia. Então é tudo um processo. O progresso dentro de qualquer domínio é individual, mas a transição de uma fase para outra é feita geralmente em classes grupais. Então as pessoas estudam e elas estão prontas para seguir adiante. Só que elas vão seguir adiante de imediato? Não. Ela vai ter que esperar o grupo dela. Ela faz parte de um grupo e muitas vezes uma criatura está pronta já, ou seja, individualmente já alcançou aquele status, mas agora vai aguardar o restante do seu grupo para que a transição ocorra de maneira grupal. Então, até mesmo isso é um aprendizado, né? Mia, Oi. como é que é montado esse grupo? Então, eu não me lembro de ter lido como é que isso é feito, o livro de Urântia. Eu não lembro de ter lido isso, como é montado o grupo. Mas eu imagino que
por conta das ressurreições em massa, né? Nós temos aquelas criaturas que ressuscitam ao terceiro período, temos aquelas que ressuscitam nas milenares. Eu entendo que aquele grupo ali que foi ressuscitado numa milenar, provavelmente forme um grupo, e isso, talvez até aquele grupo de pessoas que ele se sinta parte, né? Porque vamos imaginar que todos nós que estamos aqui, se nós não ressuscitarmos ao terceiro período, algum dia é possível que todos nós ressuscitemos juntos, na mesma ressurreição milenar, ou talvez na mesma ressurreição dispensacional. E talvez cada um de nós tenha alguma afinidade, né, de continuar com o grupo. Então, mas eu não sei, estou fazendo conjecturas, mas eu entendo que, por exemplo, um grupo familiar, ou as pessoas estão acostumadas a se relacionar. O livro fala, por exemplo, de casais que continuam juntos na carreira ascensional. Então, eu entendo que o ser humano, ele é gregário, né? Então, assim, ele vai querer seguir em grupo. Isso é parte da própria natureza. Então, eu acho que é mais provável que seja assim mesmo, porque imagina, eu vou seguir adiante, vou deixar a família para trás, filho, né, amigos, pessoas que faziam parte do meu círculo. Eu acho que faz todo sentido que todos se graduem juntos e sigam carreira juntos. Mas eu estou só conjecturando, não lembro de ter lido isso no livro. Neemias, será que não pode ser assim, por exemplo, você está preparado, ou você se sente preparado para ir para um próximo mundo, ou para né, uma próxima fase. E então tem um grupo que vai se formar em tal dia, vamos dizer assim, né? Ou ano, não sei. Então você pode, naquele grupo, independente se tem amigos teus ou não ali, você pode ir com aquele grupo, sabe? Você não vai sozinho para a próxima fase. Você vai, por exemplo, é como se fosse assim, você vai para uma outra cidade, mas você tem que ir com o avião de tal hora, então você vai com aquele grupo ali, de pessoas que vão para pegar aquele avião para outra cidade. Não sei, de repente eu vejo assim, que vai em grupo, sabe, não vai sozinho. Eu Se acho você está que... preparado para ir, você vai. Mas eu acho que não é bem assim. Por quê? Porque o transporte é seráfico, é unitário. O serafim não carrega duas personalidades. O transporte é sempre unitário. Um serafim carrega uma personalidade. Então, eu acho que não tem assim os ônibus, os aviões, assim, ó, vamos lá, pessoal, o ônibus das 12 horas está partindo, quem é que vai? Eu acho que não, assim, que o serafim leva uma pessoa. Sim, Então, não, isso eu entendi, mas eu digo, vamos dizer assim, ó, um grupo vai, claro, cada um vai ter um serafim, mas isso não quer dizer que não possa ter vários serafins que vão levar aquele grupo, sabe, de pessoas que vão sair no mesmo dia. Pode ser que seja, pode ser que seja isso. Eu só acho que faz mais sentido as pessoas estarem em grupo por afinidade. Eu entendo que essa questão do grupo é uma questão de afinidade. Ah, tá. Em algumas partes do livro ele fala sobre, por exemplo, casais né? Por exemplo, uma criança não pode ser ressuscitada enquanto o progenitor não é ressuscitado. Uhum. Por quê? Porque existe um laço ali, existe uma conexão, né? Eu acho que essas conexões, esses laços de família, eu acho que isso de amizade que fala, né? Todo mundo aqui né, tem a esperança de, eu quero ver meu pai quando eu chegar lá, eu quero reunir de volta com a minha mãe. Então, assim, esse sentimento não vai morrer, eu entendo que isso é altamente de valor e será preservado. Então, eu entendo que seja por isso que essas ressurreições são retardadas, exatamente porque a pessoa vai ser ressuscitada lá, vai se sentir sozinha e vai ter que ficar, uma era esperando um familiar ser ressuscitado. Então, eu falei assim, vamos esperar e já ressuscita todo mundo junto e já o grupo todo já está montado. Mas, assim, brincadeiras à parte, eu entendo que o valor está na afinidade, assim, é a minha percepção. Eu concordo,
que seja afinidade também. E tem uma coisa que você falou uns 2 slides atrás, 3 ou não sei quanto, que era o seguinte: mesmo que, vamos dizer, o Neemias está pronto, mas ele tem que esperar o grupo para continuar junto com ele, não é isso? Sim, foi o que a gente Então, viu ali. O grupo tem o avanço individual, mas o progresso para a próxima etapa é em grupo. Então, por isso que eu acho que assim, não dá para você falar, não, eu estou pronta, eu vou nesse grupo. Não, é o seu grupo que tem que estar pronto, né? Eu acho. Penso assim. Bom, vamos lá. Tá acabando. O progresso, deixa eu ver aqui, onde é que foi que o último que a gente leu foi esse aqui, grupais. O progresso na eternidade não consiste apenas no desenvolvimento espiritual. As assimilações de ordem intelectual também são uma parte da educação universal. A experiência da mente é ampliada de um modo equilibrado junto com a expansão do horizonte espiritual. Então, assim, a gente precisa evoluir equilibradamente, tanto o intelecto quanto o espírito. Oportunidades equivalentes de aperfeiçoamento e avanço são dadas à mente e ao espírito. Mas em toda essa educação magnífica para a mente e o espírito, vós estareis para sempre livres das limitações da carne mortal. Ainda bem, né? Então vai ter que lidar com dor, com sofrimento, com deficiências, com a fragilidade da realidade material, né? Não mais tereis que estar constantemente arbitrando em meio a tanta divergência entre a vossa natureza espiritual e a material. Lá a gente vai se preocupar só com a evolução espiritual e mental. A fase da realidade material ficou para trás. Neemias? Sim. Então a gente não vai ter raiva, sentimento de vingança. Não, eu entendo que isso são dilemas mentais, não tem a ver com o corpo material. Não, claro porque o material são as emoções químicas. E até onde eu sei, os sentimentos, ele vem da mente. Então, São eu sei que a nossa mente material, ela é diretamente afetada pela nossa realidade material, né, aqui. Então, a realidade material é uma descarga de adrenalina, né, ou uma outra substância pode afetar o nosso estado mental, por assim dizer. Mas lá nos mundos das mansões, a gente não vai ser mais uma realidade material. O corpo é moroncial e a mente não é mais material como aqui, é uma mente moroncial também. Então, o que o livro está dizendo é que essas alterações que a gente sofre aqui na realidade material, a gente não vai sofrer lá. Então, a gente não vai ter esses ataques de ira, a raiva, a vingança e tal. É claro que a gente ainda nós não seremos seres perfeitos, naturalmente que não. Mas essas limitações, essa nossa herança animal, que o livro fala o número da besta, é a nossa herança animal, né? Nós trazemos dos animais o medo, a raiva, né? Tudo isso nós trazemos do nosso DNA animal. A gente vem de um resultado de evolução animal, né? Então, isso terá superado. Nós superamos a besta que havia dentro de nós. Esse é o sinal da besta que será expurgado. Então, a gente não vai ter esses dilemas. Por exemplo, às vezes a gente está chateado por conta de um problema hormonal, né? Afeta a nossa mente. Às vezes, uma dor, às vezes, uma doença, tudo isso afeta o nosso estado mental. Mas lá a gente não vai ter isso. Então, a gente vai ter, graças a Deus, a gente vai ter superado essa parte. Não vai ter desculpa, né, Neemias? Tô com preguiça, sei lá, eu tô... Tô cansado. Tô cansado. Não, isso não é desculpa mais. Isso é uma desculpa lá no mundo material. Aqui não tem cansaço. Tem um trecho do... desculpa. Desculpa, pode falar. Não, pode falar, eu já falei. Não, tem um trecho do livro que fala, inclusive, que lá o ser humano ele tem um defeito, vamos dizer assim, bastante grande, que é a procrastinação, né? Deixar para amanhã. E que isso você vai aprender e deixar de lado. Que, assim, você vai perceber que
principalmente, que nós temos a eternidade pela frente, mas em percebendo isso, que até poderia ser contraditório, a gente vai deixar de deixar as coisas para amanhã. A gente vai começar a fazer no tempo certo, vamos dizer assim. É bastante interessante. Não deixar para amanhã o que dá para fazer hoje, né? Exatamente. E a gente costuma fazer sempre, deixar tudo para a última hora. Quando a gente passar para lá, a gente não faz mais isso. E, por exemplo, a atração, né? Você olha uma pessoa, você gosta daquela pessoa, você vai sentir essa tipo de sensação? A atração sexual, não. Porque a gente não vai ter mais os órgãos sexuais e não vai ter esses hormônios que tiram a gente do eixo o tempo todo, né? Mas eu acho que existe outro tipo de atração, por exemplo. Existe atração intelectual, né? Quantas pessoas se sentem atraído o outro pelas ideias ou pelo que ela fala, e não sexualmente falando. Então, a gente tem outros valores que a gente vai continuar tendo. Eu acho que por exemplo, a afinidade, a amizade, o amor, esse tipo de atração vai continuar existindo. Vamos Obrigada, lá. Falta poucos minutos aqui, vamos estar acabando. Então, assim, como finalmente, aqui já li, finalmente estareis qualificados para gozar do impulso unificado de uma mente glorificada, já há muito despojada das tendências primitivas animalizadas para as coisas materiais. A gente vai estar livre dessa parte. Antes de deixar o universo de Nébadon, será dada à maioria dos mortais de Urântia a oportunidade de servir por um período mais longo ou mais breve, como membros do corpo de supervisores celestes de Nébadon. Então, nós também teremos a oportunidade de atuar como supervisores celestes, ou seja, trabalhar no sistema de educação do universo. E o último tópico, que são os mestres dos mundos das mansões, nós temos o seguinte: assim como nós temos os mestres lá das esferas da constelação, né, e também as esferas da sede do universo local, que é Salvin, nós temos também os instrutores aqui nos mundos das mansões. E quem são eles? Não são os supervisores celestes, entendeu? Aqui, especificamente, nós iremos aprender, os mestres que ensinam lá, são esses aqui. Eles são querubins e sanobins, e são escolhidos entre os querubins e sanobins para atuarem como professores, os educadores dos mundos das mansões. Como a maioria dos outros instrutores nas suas missões em Nébadon, eles são designados pelos Melquisedeques. Funcionam na maior parte dos empreendimentos educacionais da vida moroncial. E o número deles vai muito além da compreensão da mente mortal. Esse tópico aqui, esse documento, o livro não vai falar muito deles. Porque existe um documento à frente que fala só deles. Entendeu? Então a gente ainda vai estudar isso. Se eu não me engano, a Sueli vai falar sobre eles. Como um nível a ser alcançado pelos querubins e sanobins, o de mestres dos mundos das mansões receberá consideração posterior no próximo documento, pois professores com um importante papel na vida moroncial, eles serão dignos de uma abordagem mais completa no documento com o seu nome. O mais interessante de perceber é que o nosso destino é onde todos os seres querem ir, só que eles vão depois. Os menos favorecidos são os primeiros a chegar lá. E os mais favorecidos são os últimos a chegar. Exatamente. Por quê? No sentido de origem, né? Eles tiveram origem, né? Eles vão ser os seres que mais vai demorar para chegar lá no paraíso. Exatamente. Porque o pai, ele veio se instalar no menor, né? No mais raso, vamos dizer, que somos nós, os mortais. Ele veio habitar nossa mente. Não tem uma outra palavra para dizer que ele sempre se relaciona e diz assim, os mais baixos, né? Então, eu também não sabia o que dizer. Nós hoje, somos os menores, o maior de todos veio habitar o menor, né? Porque quando o Neemias estava falando hoje, assim, desses seres, né? E daí ele falou sobre nós, os seres mortais também. Não sei, eu tive uma percepção, assim, de que todos temos um
uma parte, né, uma parte importante, né, na vida de todo o universo, assim. Não é que um seja maior, outro seja menor, não, nós somos criados por uns anjos, outros seres humanos, então cada um faz a sua parte, né? Exatamente. Porque eu entendo assim, que o cosmos, o universo, ele é um organismo, um órgão, e cada um tem a sua função, e todos são importantes, porque senão esse órgão, sei lá, esse ser, esse conjunto não vai funcionar, igual o nosso corpo. Tira o coração, ou o pulmão, ou o intestino, não funciona. Não tem o menos importante, né? É, verdade. Tira o ânus para você ver o que acontece. Deus me livre. Pronto. Mas olha, o próprio livro, sempre que ele se... Ok. Sempre que o livro se refere aos seres mortais, ele se refere ele fala a classe mais baixa. É até chato de ouvir, né? Mas ele sempre fala a classe mais baixa. As criaturas inteligentes mais inferiores que têm capacidade de chegar ao paraíso. Sim, com certeza, porque está habitada pela uma fração do Pai Universal, né? E que sabedoria do Pai! Ele escolheu estar lá no paraíso e na criatura mais inferior. Aí, quando a gente vai subindo, eu creio que o nosso ajustador vai dando flashes da divindade para os outros. Mas, como a Isabela falou, há algo em todos que nos coloca todos iguais diante do Pai, que é a personalidade. A personalidade, independente dos veículos de expressão, eu vejo a personalidade dos serafins, dos sanubins, de todos, como um contato direto com a pessoa do Pai Universal. E isso nos torna todos iguais na eternidade. Lá na eternidade, quando o universo mestre estiver estabelecido em luz e vida, ninguém sabe. Um sanubim pode ser como Jesus Cristo, lá no universo do mundo exterior, ninguém sabe o destino eterno de Deus para cada pessoa. Então, eu fico só maravilhado de imaginar o plano eterno para cada pessoa dele. E como isso vai se revelar. Mas é muito grande, não cabe na nossa mente, não é? Verdade. Neemias? Muito bom. Bom, eu estava tocando ali o interfone, eu tive que sair, mas aí eu até escutei quando eu estava saindo, eu fui buscar um serafim, quem me dera, hein? Quem me dera eu pudesse apresentar a vocês. Mas vou mostrar para vocês aqui um outro gráfico que eu fiz, foi um organograma do universo local, né? Vocês estão acompanhando aí, né? Sim. Ok. O universo local, como eu disse no início, nós temos seres com origem no universo local e temos seres com origem no paraíso. Então, por exemplo, nós temos, na questão administrativa, nós temos, e criativa, né, por assim dizer, nós temos Micael de Nébadon e a ministra divina, que eles vieram lá do paraíso para dar origem à criação. Mas também veio do paraíso os embaixadores da Trindade, tanto Emmanuel dos Dias, que é o embaixador da Trindade na sede do universo local, quanto os fiéis dos dias, que são os embaixadores da Trindade em cada uma das 100 constelações. Além disso, nós temos também vindo da Trindade os instrutores da Trindade, que são os Dainais, né? E nós temos os Avonais, que são os filhos magisteriais. Além disso, tem aquelas ordens dos seres mais elevados, lembra? Que a gente estava vendo? Tem aqui os assistentes mais elevados, que estão subordinados à União dos Dias, e tem essa ordem aqui que eu não abordei, mas será abordado na próxima aula pelo Jorge. Então, o que eu coloquei em laranja aqui são esses seres que nós estamos vendo no documento 37, né? Nós vimos no documento 37 na aula anterior, nós vimos o brilhante estrela matutino,
quem estava na última aula viu que Gabriel é a estrela, ele é parte também dos ajudantes do universo. E está no documento 37, ele é o brilhante estrela matutina. Temos também os brilhantes estrelas vespertinos, que são aquelas criaturas abordadas na aula anterior. Criaturas projetadas pelos Melquisedeques, trazidas à existência pelo Filho Criador com a ministra divina, atuam como oficiais e representantes de Gabriel, como também dos filhos instrutores da Trindade. Então, vocês vão ver que eu coloquei aqui abaixo de Gabriel, na supervisão de Gabriel, alguns brilhantes estrelas vespertinas trabalhando para Gabriel. Mas eles também aparecem aqui, porque eles também, alguns deles estão subordinados aos Dainais no universo local. O mesmo acontece com os arcanjos. Nós temos da classe dos arcanjos. Alguns estão a serviço dos avonais, outros estão a serviço dos brilhantes estrelas vespertinos, e outros estão a serviço de Gabriel. Então, assim, a mesma classe pode estar a serviço de vários outros, né? Então, aqui nesse organograma, não é uma árvore genealógica, como eu fiz a outra, tipo, você teve origem nele. Então, apesar de que Gabriel tem sua origem no Micael de Nébada, isso aqui é uma questão mais de organização administrativa, quem está subordinado a quem. Então, aqui nós temos, olhando aqui embaixo, nós temos, no nível planetário, nós temos, quem é o nosso governante? O príncipe planetário. E quais são as personalidades, os cidadãos permanentes dos planetas? As criaturas intermediárias. Esses príncipes planetários estão subordinados ao governo do sistema, que são os soberanos sistêmicos, como Lúcifer e atualmente lá na Forge. Quem são as criaturas residentes lá do sistema? São os filhos materiais, são cidadãos permanentes dos sistemas. Dentro do sistema aqui é que nós temos os educadores dos mundas mansões, que falamos hoje, que são recrutados entre os querubins e sanobins. Esses educadores estão a serviço do sistema, né? Dentro no nosso caso, Satânia. O soberano sistêmico está subordinado a quem? À constelação, que são os altíssimos das constelações, que são 3 Vorundadex. E os cidadãos permanentes da constelação são os Univitates. Todos eles estão abaixo do comandante executivo, porque nós temos o Filho Criador, Ministro Divino aqui no alto, né? Mas é como se eles fossem os reis, né, do universo. E abaixo deles teria aqui o primeiro-ministro, por assim dizer, se a gente for comparar com a monarquia que a gente conhece hoje. Gabriel é que, na verdade, governa aqui, né? Ele é o comandante executivo do universo. Quando ele não está presente, o pai Melquisedeque assume essa posição, né? Então, abaixo aqui nós temos todas as classes, como o pai Melquisedeque, os Melquisedeques, os Vorondadeques, Lanonandeques, portadores da vida, os espirongos, os espornages. Porque os espirongos e os espornages não são cidadãos dos planetas, nem dos sistemas, não. Eles estão presentes em vários, eles estão presentes tanto em Salvington, quanto na sede das constelações, quanto nas sedes dos sistemas. Por isso que eu coloquei eles aqui separados. Nós vimos os brilhantes estrelas vespertinas, que estão subordinados a Gabriel. Ele também tem subordinado a ele os arcanjos e os altos comissários. Quem são os altos comissários? Os filhos, aqueles nós já vimos hoje, que são mortais ascendentes fusionados ao espírito. E os cidadãos permanentes de Salvington são os Susátios. Então, esse aqui é o nosso organograma aqui do nosso universo local, em hierarquia de autoridade. Só que, não subordinado a Micael, nós temos Emanuel, que não está subordinado a Micael, nós temos os fiéis dos dias, esses assistentes mais elevados, que nós vimos a lista lá, que são perfeccionadores da sabedoria, eles estão sob a supervisão de Emanuel, nós já vimos isso hoje. Temos os instrutores da Trindade, que, subordinados a eles, lembra que a gente viu que quem cuida da educação no universo local são os instrutores da Trindade, em conjunto com os Melquisedeques, o grupo de Melquisedeques, corpo Melquisedeque de ensino.
E abaixo deles estão, então, esses supervisores celestes que a gente leu hoje, que são aquele grupo de seres envolvidos no sistema educacional. Ok? Eles também têm brilhantes estrelas vespertinas e arcanjos. E os avonais, que cumprem missões nos planetas, vêm do paraíso para cumprir missão nos planetas, nas missões magisteriais, eles têm a serviço deles os arcanjos. Além disso, aqui no universo local, que o Jorge irá tratar na próxima aula, tem essa classe também, ordens espirituais de compromissos mais elevados. São formados por mensageiros solitários, diretor do censo, inspetor associado, conciliador universal, conselheiros técnicos e registradores celestes. Então, esse aqui é o que eu trouxe para mostrar para vocês, além do que eu já tinha apresentado no início. Bom, pessoal, muito obrigado. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Parabéns, Jeremias. Parabéns, muito bom. Obrigada. Obrigado. Show de bola, Neemias. Vamos lá. Alguma pergunta? Muito bom. Neemias, esses diagramas ficam muito bons. Você é como aquele das personalidades do paraíso, né? Sim. Eu posso passar o link, eu vou passar o link desses outros dois que eu fiz, eu copio lá no grupo. Aí quem quiser navegar e ver com mais detalhe, né, fica mais fácil. Dá para ampliar. Seria ótimo esse, nossa. Muito bom. Isso são os tais dos mapas mentais, né? Isso tem que ter autorização desse programa ou pode ser usado assim? Não, a gente teve que pagar uma assinatura anual para usar. Ah, tá. Recebemos uma doação para cobrir. Tá. Valeu. Neemias, você sabe dizer por que, por exemplo, a igreja considera arcanjo o Miguel, o Rafael e o Gabriel, né? É uma confusão. Uma confusão, né? É porque, assim, eu creio que muitos profetas do passado eles receberam essas informações de Melquisedeque. O livro de Urântia fala que por 19 séculos, Melquisedeque alimentou esses profetas com informação acerca da vinda do Filho Criador. E esses 19 séculos, eles receberam muita informação de coisas que eles não tinham, assim, eram peças perdidas dentro de um quebra-cabeça. Então, eles iam fazendo associações. E muita coisa ficou associada errada. Muita gente acha que Miguel é um arcanjo, mas Miguel é Micael, ele não é um arcanjo. É porque o escritor lá, na hora de colocar, acabou sendo traduzido errado. O arcanjo de Micael, e não o arcanjo Micael. Então, Micael não é arcanjo. Mas existia, sim, lá no texto, esse termo, o arcanjo de Micael, que é um dos arcanjos que estava a serviço de Micael, ou de Gabriel. Até mesmo Gabriel em algum momento, é tratado como arcanjo Gabriel. Ele não é arcanjo. Arcanjo Gabriel, são 3 arcanjos na Igreja Católica: Gabriel, Rafael e Miguel, né? Miguel. E aí tem muita confusão. Por exemplo, quando fala estrela da manhã, muita gente atribui estrela da manhã a Lúcifer, como se ele fosse estrela da manhã. Mas a estrela da manhã é Gabriel, porque ele é a estrela matutina. Estrela matutina é a estrela da manhã. Então, assim, ao longo de muitos séculos, muita informação assim truncada, foram fazendo essas associações. Eles acham que tem uma listinha pequenininha de anjos, você já viu? Tem uma listinha aí de alguns anjos, poucos anjos, mas nós sabemos que são milhões, bilhões, trilhões de anjos. E imagina se a gente fosse dar nome a todos. A igreja tem os 72 anjos, né? Tem até 72? O nome deles. Tem 72. os nomes, então. Uhum. Mas só de 72. Não sei de onde eles tiraram esses nomes. Tudo termina com El, né? Tudo termina com El.
E quem é Rafael? No livro de Urântia não tem esse ser, Rafael. Não tem Rafael. E nenhum dos outros nomes também, como Uriel. Uriel, Rafael. Uriel foi lá Zadkiel, tem vários. Todos terminam com El. Não é mesmo? Sim. Você acha que Lúcifer já foi extinto? Não, de forma alguma. O livro diz que quando Lúcifer foi extinto, é como se ele nunca tivesse existido. Você acha que ele existiu? Parece que me pegou. Então, ele não foi extinto ainda, porque o dia que ele foi extinto é como se ele nunca tivesse existido, então falta um pouco ainda, né? Ele sair da memória. Então isso é como se fosse as consequências do que ele fez? É como se fosse uma metáfora, tipo, como se ele nunca tivesse existido, ele existiu. As escolhas dele tiveram impactos, certo? Como nunca tivesse existido, eu creio que ninguém terá memória, terá lembrança da existência dele. É como se nunca tivesse existido, porque ele sumiu da lembrança das criaturas do universo. Eu entendo assim. Então, Neemias, você está dizendo que todos os registros dele no universo serão apagados. Serão apagados. Até os mortais lembrando, que nem eu, tipo, enquanto alguém estiver lembrando dele, ele não deixa de existir. Ele existe. Mas, assim, eu entendo que a existência de Lúcifer, a existência propriamente, a lembrança de Lúcifer não tem valor espiritual, entendo eu. E quando a gente estiver nos mundos das mansões, o livro diz que nós somente teremos lembranças daquelas experiências de valor espiritual. Então, a gente não vai lembrar de tudo. Tanto que até muita gente da igreja acha que a gente não vai ter memória de nada. Mas não é nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. A gente vai ter memória de alguma coisa, mas daquilo que teve valor espiritual, porque o ajustador do pensamento, o mal não existe para ele. Ele é um fragmento do Pai Universal e o mal não existe para ele. Então, o ajustador do pensamento, ele só registra na nossa alma aquelas experiências de valor espiritual, né? Então, todas essas coisas são andaimes da realidade material que servem apenas para que os valores espirituais sejam produzidos. Os andaimes ficam aqui, serão deixados para trás. Essas coisas a gente não vai levar conosco. Então, eu entendo que, num futuro distante, as nossas lembranças acerca da rebelião serão esquecidas. E aí sim faz sentido acreditar que Lúcifer é como se ele nunca tivesse existido. Mas hoje, enquanto Lúcifer tem adoradores e admiradores e pessoas que defendem a causa de Lúcifer, enquanto isso existir, ele não será extinto. Mas será que na morôncia nós também vamos lembrar? Eu entendo que não, porque a gente vai nascer com um corpo novo, uma mente nova. E quais são as nossas lembranças? Somente aquelas que estão registradas na alma e aquelas trazidas pelo ajustador. Mas no a nossa mente aqui morre. Mas diz que nós podemos visitar o mundo de prisão, visitar Lúcifer. Então tem razão. Né? Provavelmente a gente vai. Ainda no mundo das mansões, você tem razão. Enquanto ele sobreviver, né? Enquanto ele não for extinto. E pela personalidade de Lúcifer, pelo que o livro conta, eu acredito que ele nunca vai aceitar a condenação dele. Nunca. Pelo jeito que o livro fala dele, eu acho que ele vai, sei lá, ele nunca vai aceitar a condenação. Se ele não aceitar, ele não será extinto, porque o livro também fala isso, que a extinção só ocorre quando a própria criatura aceita a sua condenação. Mas, Sandal, lá no livro fala também que até o presente momento ninguém nunca foi visitar Lúcifer, né? Apesar de que existe essa opção, mas ninguém nunca foi. Pode ser que... eu não estou afim, não. Sai. Você pode não ver. Você iria, Neemias? Eu não.
Eu não iria, não. Tipo, o que deu na sua cabeça? Eu acho que... Licença. Eu acho que Micael de Nébadon faz visitas a ele. Só acho. Micael tem cacife para enfrentar, eu não teria, né? Acho que eu sou muito fraquinho, vai que eu sou convencido. Vamos junto, pô. É melhor evitar. Micael, vamos lá ver. Melhor não arriscar. Como é que eu acho que é grave, sim, enfrentar, porque tanto que, senão aquele encontro de Jesus com os rebeldes não seria considerado um grande desafio, até tratado como uma grande tentação, porque eles achavam que, falou assim, bom, agora é o momento em que ele está frágil, humano, é a hora da gente ir lá e, né, convencer ele. E não é que os panoptianos que cuida, né, dessa esfera da prisão, porque eles, no tempo da rebelião, eles não se rebelaram, não entraram, então eles têm esse, como que fala? Força. Por isso que eles falam que nós podemos ir visitar, que se você tiver a mesma força que os panoptianos, você pode até ser testado, né? Sim. Será que não é isso? Eu não me arriscaria, mas, né, talvez alguém se interesse. Mas eu não vou, não. Obrigado, eu tenho outras coisas mais importantes para fazer. Adriano, quer falar? Levantou a mão ali. Sobre essa... Boa noite a todos, já tinha dado boa noite. Mas sobre o que o Henrique falou aí, Henrique, quando o livro diz que quando a criatura é extinta e é como se ela nunca tivesse existido, é para ela, é para a criatura. É como ela não vai ter para ela registro nenhum. É como se ela nunca tivesse existido para ela. Igual o ser humano que não aceita a sobrevivência, é como se não há para ele registro dele, mas para as outras pessoas e para o universo, nunca vai deixar de existir o registro de Lúcifer. Nunca vai deixar de existir uma história que Lúcifer participou. Então, assim, na memória e nos anais do universo, sempre vai existir. Ele sempre vai ter existido um Lúcifer. Ele, inclusive, nesses anais, podem acontecer de que Lúcifer foi extinto, mas só que na nossa memória, na memória do universo, ele sempre vai ter existido. É assim que não vejo lógica em apagar da memória de todo mundo que um dia Lúcifer existiu. Entendeu? Entendi. Pessoal, deixa eu aproveitar o intervalo aí. Preciso sair. Obrigado, prazer revê-los aí, viu? Fica com Deus. Boa noite, Tony. Boa noite. Ô, Neemias. Neemias, sim? Uma questão, uma dúvida. Se nós vamos ter uma nova mente com algumas lembranças, só que no primeiro e no segundo mundos, nós vamos ser curados de grandes falhas de caráter. Então, para ser curado dessas grandes falhas de caráter, nós vamos ter que lembrar de alguma coisa, ou não? Negativo. Então, o que alguma coisa a gente vai herdar, né? Eu acho que o que tem de registro da nossa realidade aqui é a alma e as memórias do ajustador, porque essa mente vai ficar aqui. Então, se tem alguma coisa a ser corrigida, é o que está na alma. Então, de repente, essas características, essas falhas, estejam presentes na alma que nós geramos aqui, né? Nós concebemos aqui. Ou nas lembranças que o ajustador leva, porque a alma, eu entendo que, não sei, até onde eu entendo, a alma ela é feita só quando nós escolhemos os valores, né? Os valores, ou fazemos a vontade de Deus, então, cada vez que nós fazemos a vontade de Deus, a nossa alma cresce, vamos dizer assim.
penso eu, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos as lembranças, né? A nossa vida, os acontecimentos, não é isso que o ajustador leva? Eu acho que ele leva e ele devolve essas lembranças, vamos dizer, para que a gente, que sejam purificadas, não sei como dizer, nos mundos das mansões. O caráter fica na alma? Ele fala muito que tem, no mundo das mansões de número 1, muito problema de caráter, né? Deficiência de caráter. Deficiência de caráter, Eu acho que deficiência de caráter não tem a ver com memória, eu acho que tem a ver com a personalidade da pessoa em evolução. Não é exatamente uma memória da pessoa. Eu acho que faz parte dela como alguém em evolução. Então, é um comportamento dela, é automático, é ela. Então, ela vai trabalhar isso lá, não necessariamente, eu acho que é uma memória. Então, mas é que o livro diz que a única realidade imutável em todo o processo é a personalidade. Então, a personalidade não está em formação, não irá se adaptar, evoluir. Ela é uma realidade imutável. Ela é só como se fosse um DNA cósmico, que tudo muda, tudo evolui. Até o ajustador evolui com o processo, mas a personalidade não. Tem um trecho aqui, vamos ler, de repente a gente tira alguma ideia. No documento 112 está escrito assim, ó: e quando acordardes nos mundos das mansões de Jerusalém, estareis mudados. Assim, a transformação espiritual será tão grande que, não fosse pelo vosso ajustador do pensamento e pelo guardião do destino, tão totalmente conectam a vossa vida em novos mundos com a vossa velha vida no primeiro mundo, vós terias, a princípio, dificuldade em ligar a nova consciência monancial com a memória, que se revivifica da vossa identidade prévia. Não obstante a continuidade da entidade pessoal do eu, muito da vida mortal, a princípio, pareceria um vago e nebuloso sonho. Todavia, o tempo irá esclarecer muitas lembranças associadas à vossa vida mortal. Então, isso aqui, quando eu digitei lembranças, aparece isso, né? Aí tem um outro aqui que fala de lembranças também. Os princípios da vida recreativa de Urântia são filosoficamente sadios e continuam a ser aplicáveis durante a vossa vida ascendente, desde os circuitos de Avona até as margens eternas do paraíso. Como seres ascendentes, estáis de posse das memórias pessoais de todas as existências anteriores e menos elevadas. E sem essas lembranças da identidade do passado, não haveria nenhuma base para o humor do presente, seja o riso dos mortais, seja a alegria monancial. É a recordação das experiências passadas que fornece a base para a diversão e o recreio do presente. E assim ireis desfrutar dos equivalentes celestes do vosso humor terreno durante todo o caminho ascendente das vossas longas carreiras monanciais, cada vez mais espirituais. Então, tem uma parte que fala do memória do ajustador. É isso que eu queria. O ajustador do pensamento recordará e repetirá para vós apenas as memórias e experiências que são uma parte da vossa carreira universal e que são essenciais a ela. Se o ajustador tem sido um parceiro na evolução de tudo na mente humana, então as experiências válidas sobreviverão na consciência eterna do ajustador. No entanto, muito da vossa vida passada e das vossas memórias, não tendo nenhum significado espiritual nem valor monancial, irá perecer com o cérebro material. Muito da experiência material irá desaparecer, como fazem os andaimes, que vos havendo conduzido já aos níveis monanciais, não mantém mais nenhum propósito no universo. Contudo, a personalidade e as relações entre as personalidades nunca são andaimes. A memória mortal das relações das personalidades tem valor cósmico e perdurará. Nos mundos das mansões, vós conhecereis e sereis conhecidos. E mais, lembrareis
e sereis lembrados pelos que foram, uma vez companheiros vossos na vossa vida curta, mas estimulante e murante. Então, tem muitas coisas, assim, tem muita informação esparramada aí pelo livro que fala disso, né? Diga, Henrique. Opa, que legal esse último parágrafo que você leu aí. Mas a gente pode ficar pensando aqui, olha para trás, na sua vida. Quanto da sua vida você consegue lembrar hoje? Quase nada, não sei. Da sua infância, da sua juventude. Então a gente lembra de alguns fatos relevantes com alguma clareza, outros de uma maneira muito nebulosa. E assim, do dia a dia a gente esquece quase tudo, né? Então, assim, eu acho que isso não é uma preocupação quando a gente acordar lá do outro lado. Nós vamos saber quem nós somos e nós vamos nos lembrar das personalidades com quem nós convivemos. E eu acho que a providência divina tem uma misericórdia muito grande com todos nós. Quando eles falam lá que quando uma pessoa é extinta, que ela desaparece como se ela nunca tivesse existido. E eles acabaram de falar aí, nós vamos nos lembrar das pessoas com quem nós tivemos os nossos relacionamentos, né? Eu acho que sim, essas pessoas extintas, elas ficam lá nos anais, na biblioteca do universo, dos universos, esses fatos estão registrados lá. Mas eu acho que essas pessoas que são extintas desaparecem da memória das pessoas que conviveram com essa personalidade. Então, seria muito chato você acordar lá do outro lado e descobrir, por exemplo, que um filho seu foi extinto, né? Então, era só para pontuar, talvez, um ponto de vista um pouquinho diferente. Eu acho que desaparece, sim, da memória de todo mundo. Mas não dos anais da história do universo, né? Diga, Roberto. Eu acho que é importante fazer uma distinção da personalidade e da individualidade. O que é instinto é a manifestação do ser como indivíduo. A personalidade volta para o Pai Universal pelo Supremo. E isso é uma afirmação do livro de Urantia. Ele diz, de fato, a personalidade é imutável. E o que vem de Deus, volta para Deus. Aí o livro continua revelando que no caso da personalidade de um indivíduo extinto, a personalidade volta para Deus, mas não mais como uma individualidade. Ela volta para Deus pelo Supremo. Esse entendimento faz eu crer que o que é extinto é a individualidade, o indivíduo, o eu. E isso é como uma frase lá num item que chama o triunfo do amor. Diz assim: Deus ama o pecador e odeia o pecado. O amor de Deus salva o pecador. A lei de Deus destrói o pecado. Aí ele continua dizendo: mas o pecado não é uma pessoa. E Deus só lida com pessoas. Mas se o indivíduo se identifica completamente com o pecado, aí o revelador diz, ele deixa de ser uma realidade de personalidade. Então, se o indivíduo se identifica completamente com o ego, o eu egoísta isolado, ele deixa de ser pessoa numa relação com a pessoa de Deus. Então,
O que se extingue é a individualidade. Outra coisa que eu acho que dá um sentido positivo para a nossa vitória é você conceber que a falta, as falhas, são incompletudes. Uma falta, uma falha, uma falta adâmica é algo que está faltando. É uma incompletude, é uma imperfeição. Não é um mal ativo. Então, nós somos incompletos, imperfeitos, não feitos. O escuro é a falta da luz. O frio é a falta do calor. O medo, às vezes, é a falta da fé. Então, eu vejo o nosso desenvolvimento de uma maneira muito positiva. O ajustador é completo, ele é perfeito, ele contém a essência do finalitor que nós vamos ser. Então, ele pulsa no nosso interior e a gente vai se completando. Então, os nossos erros, as nossas faltas, são como falhas que a gente vai completando. Essa é uma visão positiva das faltas. A gente não tem mais que lutar contra o mal. Não adianta açoitar o escuro com uma espada, basta acender a luz. Em vez de contrapor a guerra, a gente afirma o amor. Em vez de dizer não, a gente afirma a paz. E assim a gente vai positivamente afirmando o bem. Olha, em alemão, aqui em português, quando a gente olha alguém doente, a gente pergunta: o que você está sentindo? Na língua alemã, quando tem alguém doente, você pergunta: o que está te faltando? Como se a doença, o mal, fosse a falta de algo bom. Em inglês, quando você diz que alguém foi feito curado, você diz: you were made whole. Você foi feito íntegro. A saúde, a completude, a perfeição é integridade. E o mal, o erro, é falta. Então, diante dos erros, basta olhar para o ajustador completo e ver o que está faltando. É uma visão muito mais positiva do nosso desenvolvimento. Eu queria partilhar isso com vocês. Bom, eu queria compartilhar um trecho aqui que eu encontrei sobre essa questão que a gente acabou desviando para a questão dos rebeldes, né? Eu achei um trecho aqui que eu quero ler com vocês. Aqui diz assim, ó, tá falando dos triângulos em Jerusalém. Diz assim: os assuntos puramente rotineiros e locais de Jerusalém são dirigidos a partir dos 100 triângulos. Essas unidades estão agrupadas em torno de 10 estruturas maravilhosas que domiciliam a administração local de Jerusalém. Os triângulos estão rodeados pela ilustração panorâmica da história da sede central do sistema. Atualmente há um trecho apagado de cerca de 3 quilômetros padrão nessa história circular. Esse setor será restaurado quando Satânia for readmitida na família da constelação. Todos os preparativos para esse acontecimento foram feitos pelos decretos de Micael, mas o Tribunal dos Anciãos dos Dias ainda não concluiu o julgamento dos assuntos da rebelião de Lúcifer. Então, assim, a gente vê que lá tem os painéis onde contam a história do sistema, e tem um trecho lá que foi a história de Lúcifer foi apagada. Além disso, temos um outro que diz assim, está falando aqui sobre a rebelião planetária, diz assim: uma récita dos acontecimentos sensacionais sobre esses dias trágicos não teria um fim. Afinal, porém, a última personalidade envolvida tomou a decisão definitiva final. E então, mas apenas então, chegou um Altíssimo de Edentia com os Melquisedeques emergenciais para assumir a autoridade em Urante. Os anais panorâmicos do reino de Caligarte em Jerusalém foram apagados. E foi inaugurada a era probacionária de reabilitação planetária. Então, parece que alguma coisa da história desses rebeldes também é apagada.
E se for apagada da história, e se for apagada das nossas mentes, faz sentido acreditar que é como se nunca tivessem existido. Né, teve as outras 2 rebeliões também que eles falam que houve rebelião, mas não cita onde, quem, quando. Provavelmente esses rebeldes também não tenham sido julgados ainda. Se a gente for avaliar no tempo, né? O tempo, para a gente, às vezes parece que passou muito tempo, mas lá nos tribunais de Uversa, onde acontece o julgamento dessas personalidades, o tempo é diferente, né? Como se tivesse... Ele fala assim, olha, se vocês prendessem alguém, julgasse, condenasse, no tempo que vocês esperam que Lúcifer fosse condenado, é como se vocês conseguissem fazer isso em 2 segundos no tempo de vocês. Então, ainda falta bastante tempo até que Lúcifer seja julgado lá nos tribunais de Uversa. Neemias? Sim. É questão de lógica, de compreensão aqui. Uma vez registrado, tudo que é registrado, tudo que nós fazemos no universo é registrado, é um arquivo vivo. Temos seres criados para administrar esse arquivo central que fica no paraíso. E tudo que é experienciado no universo, isso é passado para o Supremo. Isso é uma experiência, isso é um conhecimento, isso faz parte. Então, assim, o apagar é o excluir. E até onde a minha santa ignorância permite, nós não podemos excluir nada do universo. Podemos transformar, ressignificar, até onde eu sei. Quando a gente fala assim, como se nunca tivesse existido, eu não tenho a pretensão de achar que Deus, o Supremo, vai esquecer daquela realidade. Acho que eu não falo isso, assim, não é nesse sentido. O Supremo absorve todas as experiências de valor espiritual. Ele não se alimenta do mal, ele se alimenta das experiências de valor espiritual que muitas vezes é produzido nesse ambiente do mal. Mas ele é um ser, ele é um Deus, e esse Deus não está absorvendo o mal, está absorvendo aquilo que é produzido proveniente do mal. Então, assim, todos os valores produzidos, o livro em outro momento fala que a rebelião de Lúcifer, num primeiro momento, parecia ser uma catástrofe universal, um pandemônio. Nossa, que absurdo, né? Quanta destruição. Depois de pouco tempo, 20 mil anos do tempo do universo, chegou à conclusão que o bem proveniente da rebelião de Lúcifer era infinitamente maior do que o mal produzido. Então, assim, esse bem produzido, não estou dizendo que ele vai ser apagado. O que é apagado é, assim, a história de Lúcifer, ele está escrito lá, a gente acabou de ler. A história de Lúcifer foi apagada lá dos murais de Jerusalém. Mas é claro que, assim, um dia, quando a gente for lá, a gente não vai ver a história de Lúcifer desenhada nos murais de Jerusalém. Mas é natural que muitas personalidades tenham acesso a essa informação. Micael não vai esquecer que Lúcifer existiu, naturalmente que não. O Ser Supremo não vai deixar de... ele não vai perder as experiências produzidas com a rebelião de Lúcifer. Esse negócio de como se nunca tivesse existido, não é que ele realmente nunca tenha existido, é para as criaturas envolvidas com a rebelião, penso eu. Então, pessoas que vão nascer num futuro distante, elas não vão ler nos livros de história a rebelião de Lúcifer. É nesse sentido que eu entendo que a história de Lúcifer será apagada porque ele foi um rebelde. Não é uma história que merece estar nos anais lá desses murais onde que existem as histórias dos governantes de Jerusalém. Mas tudo isso, a gente está fazendo conjecturas aqui de coisas que não tem importância alguma, na verdade, né? A gente só se diverte fazendo essas imaginações. É porque o mal não perdura, né? O mal não é o mal, Deus. Mal, ele é a morte, como é que tem aquela frase, né? Que no pecado está a morte, alguma coisa assim.
Então, é O isso. pecado está a semente da sua própria destruição. Deus é só amor, né? Então, isso não fica registrado mesmo. Ô, Denise, surgiu uma dúvida aqui. No batismo de Jesus, os rebeldes estavam? Estavam. Todos assistiam, até Lúcifer? Provavelmente, se estivessem ali, teriam assistido, né? Eu não sei se estavam. O livro não fala que eles estavam, mas... Na crucificação diz que Lúcifer virou o rosto, né? Lembra? Então provavelmente os rebeldes estavam muito interessados na carreira de Micael. Aí, assim, o que surgiu a dúvida é que, assim, os rebeldes, eles estavam junto com Lúcifer falando que o Pai Universal não existia, correto? Eles falavam que Cristo governava sozinho e não existia ninguém além dele, né? Uma das defesas de Lúcifer é que o Pai Universal era uma criação, né, uma criação de Micael para se manter no poder. O livro fala da reação de Lúcifer ao escutar a voz do Pai Universal falando: "Este é meu filho amado", porque com certeza para alguns rebeldes foi um espanto escutar aquele tipo de voz, porque foi um evento extraordinário. Não é um evento conhecido pelos anjos, escutar uma voz daquela, né? Eu acho que deve ter sido impactante, né? Será que o livro fala se isso O livro não converteu? fala que os rebeldes têm ouvido, diz que João Batista ouviu, Jesus e 2 apóstolos que estavam próximos, acho que Tiago e João. Tiago. Uhum. Entendi. Então talvez eles não tenham ouvido, né? Mas mesmo que estivesse ouvido, eu creio que isso não seria uma prova de que Deus existe para ele, né? Para ele. Porque, assim, ele sabe que existiam muitas personalidades ali. Podia ser a voz de Gabriel, podia ser a voz de qualquer outro anjo, podia ser qualquer, né? Qualquer criatura. O Lúcifer tinha o conhecimento de todas as criaturas do universo local. Ele só não tinha uma prova, porque ele nunca foi ao paraíso, né? Nunca esteve com Deus, ele foi criado aqui, mas eu acho que isso não funcionaria como prova para ele, só o fato de ouvir uma voz. Até porque ele não consegue ver o ajustador, né? Não. Mas ele sabia da existência do ajustador. O ajustador voltou personalizado, né? Então, uma vez personalizado, eles poderiam ver. É tudo conjecturas aqui. O livro não fala nada disso. Neemias, parabéns pela aula, foi muito legal. Eu vou me retirar aqui, porque o resfriado está forte aqui. A conjuntivite também. Um abraço para vocês. Obrigado. Tchau. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos, até a próxima. Boa noite, obrigada, parabéns. Obrigada, boa noite a todos. Parabéns, estava ótimo. Obrigado, gente.